Boa noite, sejam bem-vindas ao Entre Elas, um programa sobre mulheres, feito por mulheres e para mulheres. Meu nome é Thalita Martinelli, sou médica ginecologista e hoje esse lugar está cheio de mulheres mesmo. Boa noite, meninas! Boa noite! Boa noite! Eu sou a Isabela, sou médica ginecologista e hoje estou aqui para ajudar vocês com mais um tema. Olá meninas, tudo bem? Sou Paula Mello, sou médica ultrassonografista e nós do programa do podcast Entre Elas trouxemos uma convidada super especial e a gente trouxe esse presente para vocês, para poder somar, para poder ponderar e informar mais ainda. Vai dar muitas diquinhas especiais. É a Cris Farias e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Olá, hoje eu estou entre elas, né? Olha como está bonita esta sala. Quero agradecer, estou muito feliz de poder contribuir. E eu trabalho com inteligência emocional, sou psicóloga e gosto do que faço, porque eu consigo perceber o quanto as pessoas conseguem se transformar. E hoje eu estou para contribuir com este assunto. Então, trazer esclarecimento, né, e uma forma de lidar com as emoções. Que legal, Cris. E vou aproveitar já o link. Conta pra gente, inteligência emocional, o que é isso? Gente, eu digo que é uma forma fantástica da gente entender um pouquinho como nós funcionamos, né? Então, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, ele diz que é o reconhecer, o interpretar, o compreender e lidar com aquilo que nós sentimos, com as emoções. Existem algumas emoções que elas são básicas, todos nós sentimos, eu, vocês e o mundo inteiro, né? Que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. O nojo ele está voltado para aquilo que a gente tem repulsa, seja para alimentação, né? Algumas pessoas não conseguem se alimentar de alguns produtos, alguns alimentos, aquela questão que é mais forte, né? A gente puxa aí o filme, né? O Divertidamente. Então quer dizer que a nossa cabeça é mesmo divertidamente. É, exatamente. E quando a gente começa a trazer isso de forma lúdica, todo mundo vai se encontrar em algum daqueles momentos. E né? É verdade, né? E assim, o interessante é que nós fomos educados, a maioria das vezes, de reprimir alguns sentimentos. Então a raiva, eu por muitos anos, até eu fazer terapia, que maravilha, todo mundo deveria fazer terapia. Terapia o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia. Terapia e drenagem. Nossa, seria um sonho. Então, a raiva pra mim, eu era muito a garotinha, a legal, a boazinha, a menininha de casa, a docinho. Então eu não poderia expressar minha raiva, entende? Que era feio. Uhum. Só que aí, aonde que vai esse sentimento, Cris, da raiva? Entende? Então assim, eu tava com raiva, eu sinto raiva. Todo mundo sente. Todo mundo sente raiva. Às vezes eu vou sentir tristeza. O que não pode, o patológico seria sentir a tristeza para sempre, sempre, todos os dias. Mas é normal essa... Nós vivemos, né, esses altos e baixos. Tudo aquilo que nós fazemos, ele vai gerar um impacto, né? Essa sensação de tô acertando, desculpa, essa sensação, né? Tô acertando, eu tô errando, o que poderia ter sido feito de diferente? Tô feliz, não estou feliz? Qual foi a expectativa que eu criei? Então a gente vai viver isso. Então quando, por exemplo, você fala da raiva, a raiva, ela é uma emoção mobilizadora. Uhum. Com raiva, você junta dinheiro para adquirir aquilo que você quer. Com raiva, você termina uma graduação que às vezes você nem queria, ou você começa a fazer algo que você diz, vou mostrar para todo mundo que eu dou conta, que eu faço, né? Quando alguém diz, você não vai ser alguém na vida, você fica com raiva e diz, o quê? Eu vou mostrar que eu sou capaz. Mostrar, né? Então, se você trabalha... Olha, desculpa. Então, olha que interessante. Assim, um pouquinho, se eu estiver errada, desempuxa, né, Paula? Fala. A Cris veio falar de inteligência emocional, certo? Certo. E ela falou dos sentimentos e falou que, às vezes, alguns sentimentos fazem a gente ter algum impulso. Então, é saber gerir que nós temos esse impulso, seria isso? E usar ele de uma forma inteligente ao nosso benefício. Isso. Eu reconheço
né? Aquilo, trabalhando aí o conceito, aí eu reconheço o que eu estou sentindo, eu me percebo, eu compreendo o que é isso, então eu vou lidar com essa emoção e vou fazer uso dela, né? Então a inteligência emocional, as emoções estão aí e eu preciso fazer uso delas de forma inteligente. Ô, Cris, e existe diferença em relação à inteligência emocional para homem e mulher? Não as emoções, mas assim, como cada um lida com a inteligência emocional? Quando a gente vai falar sobre as emoções, né? Elas são naturais para todos nós. Mas como isso acontece na vida de cada um é diferente. Por quê? Porque a gente tem a fase da regulação emocional. Então a gente tem as crianças que vão trabalhando as emoções e elas agem ali pelo impulso. É tudo muito novo, né? Criança com 2 anos, 3 anos, então ela vai tendo a regulação. E essa regulação ela vai acontecendo de forma diferente. Quais são as orientações que nós recebemos? O que a menina pode, o que o menino não pode. Como o menino lida com uma situação e como a menina lida com outra. Então, se nós somos meninas, de maneira geral, a gente ouviu que menina não pode brigar, que é feio, que a gente não pode falar tudo o que pensa, que a gente tem que filtrar. A gente pode até se posicionar, mas entendendo o que pode ser dito. Uhum. Que tipo de problema isso pode criar em um ambiente. Os meninos, vamos falar sobre a mesma situação do brigar. Os pais às vezes orientam, né, para não brigar. E tá certo, ninguém pode brigar com ninguém. Brigar no sentido de vias de fato. Mas a gente ainda ouve algumas famílias dizendo, você pode até chegar numa situação de brigar, mas se apanhar na rua, vai apanhar quando Vai apanhar chegar em casa. né? Então, isso é diferente. Então, como é que eu começo a perceber determinada situação e como eu vou agir sobre isso? Uhum. Por que os meninos não fogem de uma briga? Né? No sentido de... Porque os próprios meninos vão dizer, olha, covarde, medroso, né? Vai para cima, não deixa ele falar assim com você. Então, são situações que são diferentes no nosso universo feminino, né? Sim. E isso vem desde muito criança, né? A gente falou há alguns dias atrás sobre como a mulher é cobrada na sociedade, né? A gente é educada para tem que ser ali uma boa mãe, uma boa filha, tem que trabalhar, mas também tem que ser uma boa dona de casa. E isso vem desde criança, né? Exato. E se a gente olhar para isso, vamos pensar no que nós temos, né, como criação de Estado, né, quando o Estado surgiu no sentido de botar ordem, a gente tem aí o direito, então ele vem dizendo o que pode e o que não pode, e como as coisas aconteciam, precisavam de uma regra, né? Uhum. Eu digo que sempre onde não tem regra, a gente tem caos. Então a gente vivia numa época, por exemplo, de olho por olho, dente por dente. Então que emoções eram essas, né? E quem buscava isso? Às vezes através da própria vingança. Isso acontecia, não estou dizendo que não acontecia entre as mulheres, mas de maneira geral, os homens, pela honra, né, por buscar uma injustiça na família. Então nós ficamos para cuidar dos filhos, para a manutenção da família, para a organização da casa. Então isso foi acontecendo, eu digo que surgiu numa necessidade de colocar ordem. Mas como isso acontece, né? Quem é essa figura que sempre foi mais forte? E tem outra coisa que a Cris falou, que realmente, assim, o homem saía para trabalhar, que era, né? E a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Só que hoje mudou muito, a sociedade mudou, mas ainda tá intrínseco na gente esse cuidar da casa, que eu acho bom, acho muito legal. Mas me fala um pouquinho da mulher no trabalho, a mulher e o profissional, porque muitas mulheres às vezes ainda fica na cabeça ali atrás com aquela sensação de que ela só pode até ali, Uhum. entendeu? Então Até porque em muitas entrevistas, né, de emprego, uma das primeiras perguntas, você tem filhos, você tem pretensão de engravidar, você tem casa, né, então tudo isso, então é uma coisa que, querendo ou não, é um peso, eu vou dizer um peso chato, porque lógico que alguém possa querer ter isso algum dia, mas isso não impede ninguém de trabalhar. Lógico, a gente entende as situações ali do trabalho, mas se torna uma situação complicada e chata ali naquele momento. Então isso tem um impacto também muito negativo para as mulheres nesse momento.
Eu acho que dá pra linkar Entende? bastante com o que você Dá, tava falando, dá. Paula. Porque tá difícil. As mulheres, eu vejo algumas que são casadas e elas acham ainda, tem a. Olha só que interessante. Eu lembrei disso agora, me deu um clique, né? Eu lembro de uma camiseta que minha mãe ou meu pai, não lembro, trouxe do Nordeste, que a gente viajava pra lá, né? E a camiseta dizia assim: atrás de um grande homem há sempre uma mulher. Aí para brincadeirinha cansada. Então assim, por que eu acho que isso está mudando? Mas por que a mulher tem que estar atrás do homem? Ela pode estar junto com ele, entende? Então veio agora isso na minha cabeça, porque a sociedade está mudando e nós precisamos dar uma mudada, né? E será que ela não tá sempre cansada porque o outro ali também não tá dando aquela ajudada? Não Boa é? pergunta. E aí a gente tem uma questão, exatamente isso. Por exemplo, hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Sou vice-presidente, então a gente tem eventos onde nós nos reunimos com os gestores de RH. E hoje a gente não pode estar definindo contratação, né? Pensando, por exemplo, em quem vai ficar mais tempo na empresa, quem não vai, quem vai precisar fazer uso das suas licenças. A gente não pode fazer isso. Então, nós já temos a compreensão disso. Isso não pode entrar mais, né, como perguntas essas que você trouxe, num processo de recrutamento e seleção. Mas a gente sabe que, culturalmente, quem saía para trabalhar era o homem. O homem sempre foi o provedor, né? Então, assim, o homem saindo para trabalhar, as instituições tinham um homem à frente. Então, o que ele queria? Ele queria que a força produtiva fosse como ele é. Não falta, ele está lá, né? Então, como a mulher ficava cuidando das crianças, quando a criança adoece ou a mãe precisa ir na escola, olha só a frase, quando a mãe precisa ir na escola, Sim. né? Quando você precisa de um responsável da criança na escola, de maneira geral, é a mulher. Então, ela vai ter que se ausentar do ambiente de trabalho. Hoje, nós já temos, mas ainda não é regra, né? A gente sabe que, mas a gente tem muitas mulheres à frente de empresas. Quando a cultura machista ainda está impregnada, porque ela recebeu essa educação em casa, ela também vai querer que as colaboradoras não faltem, porque ela não falta. Sim. Entende? Então, eu já escutei de muitas mulheres se vangloriando, felizes por nunca terem faltado ao trabalho, por ter deixado o filho com alguém quando também estava doente e ela não faltou ao trabalho. E quando a mulher está contando isso com muita felicidade, ela não percebe às vezes que a cultura machista está impregnada quase que em 100% na vida dela. Interessante isso, eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu tenho a impressão que essas mulheres que estão numa chefia de uma empresa, num cargo que geralmente seria ocupado por homens, elas também têm um posicionamento muito mais firme. Às vezes até um pouco levado como ríspido. Não sei se é porque não esperam isso de uma mulher. Se tivesse um homem ali falando, estaria tudo ok. Mas eu acho que também tem esse... Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas assim, um posicionamento como se ela tenta ter um comportamento um pouco mais masculinizado, seria alguma coisa mais Mas será que ríspida, daí a gente não volta lá lá atrás, que a gente acha que a mulher não pode ser desse jeito? A mulher não pode falar o que ela acha? E aí ela pode, quem ela é. mas não da forma Entendi. que os homens agem, porque nós somos diferentes, né? As pessoas brigam pela questão da igualdade, e a gente acho que pode ir pela equidade, né? Trabalhando este ponto, mas não nessa questão de somos iguais, porque nós não somos iguais. E eu não tenho pretensão nenhuma de brigar por esta igualdade nesse sentido, né? Eu acho que um homem pode ser mais forte e trabalhar essa questão, que para ele é uma questão biológica, também diferente. Acho que cada um tem o seu lugar. Mas que sim, que a mulher, ela tá entrando, ela pode ser a profissional, ela pode exercer uma profissão de sucesso, ela pode ter, sim, o emprego dos sonhos dela, ganhar quanto ela quiser. Sim. E ela tem que dar uma coisa que eu acho que você falou no início, que a gente começou sobre a inteligência emocional, e você falou
dessa mulher na frente de uma empresa, e talvez se ela tiver as emoções dela, talvez equilibradas, posso usar esse termo, equilibradas, isso não ajudaria ela como uma profissional, equilibrando e trazendo as emoções, sabendo usar todas as emoções que ela tem ali, ao invés de... Ao seu favor, ali na ao empresa. favor dela, né? E na família também. Sim. Né? Mas Quando nós aprendemos a utilizar as emoções de forma inteligente, a gente consegue fazer essa regulação emocional sem criar outro problema. Você né? entende que quando a Thalita fala assim, não é porque daí a mulher que está na frente de uma empresa, né, e sofre, elas sofrem, tá? Claro. Pode ser na política, pode ser, né, na política principalmente também, porque tem muitos homens e tem poucas mulheres, e às vezes elas não são respeitadas, mas ela vai se impor, mas tem muita coisa que ela não vai, ainda não consegue, muitas mulheres, falar, expressar e dar... A opinião. Não, ela dá espaço para alguns sentimentos, algumas emoções que ela tem ali, que eu acho que seria muito importante. Né? Pensando numa mulher de sucesso, né? Estando à frente de uma empresa ou na política, desenvolvendo atividades que sejam reconhecidas como referência, ela precisa, às vezes, esconder como se sente. Por quê? Porque ainda se faz uma projeção de alguém de sucesso, firme, forte, como um homem, entende? Ele não tem problemas em casa. Por quê? Porque às vezes tem uma mulher administrando. Quando os homens são esse suporte familiar para que a mulher esteja em destaque, às vezes ele sofre com o julgamento dos colegas, né? Tipo, poxa... Mas... Tá no lugar da mulher, ele que cuida da casa. Exato. aí tá o machismo enraizado novamente. E aí a gente tem isso porque na própria educação, né? Vamos falar de uma coisa que acontece muitas vezes. Você tem ali, por exemplo, trabalhando a educação do filho de maneira geral, com mais tempo com os filhos, a mulher. Uhum. Isso ainda acontece, né? Então, assim, nesse contato, como ela trabalha a educação do filho, né, para ser um homem adulto, e como ele trabalha a educação da mulher para ser uma mulher adulta. Aí Então, nesse momento deveria ser exatamente igual? se eu crio para uma convivência social, precisa ser igual. Por exemplo, eu vou trabalhar a educação dos meus filhos para que eles sejam independentes e possam morar só, possam ter relacionamentos saudáveis, possam buscar a realização profissional. Só que eu educo, às vezes, os dois com atividades diferentes em casa. Como eles vão sair na fase adulta, né? Porque a mulher tem ainda uma educação para cuidar, para acolher, né? E aí, em relação aos filhos e ao marido, pensando numa vida adulta, né? Nessa parceria de vida. E o homem, como é que eu educo? Então, às vezes você tem uma fala de uma mãe falando, nossa, minha nora é horrível, não cuida do meu filho. Sabe que ele não vem todo final de semana almoçar na minha casa, sábado e domingo, porque ele está lá colocando roupa para lavar? Porque ele vai levar os filhos na escola, vai buscar, porque ele vai na reunião de pais? Eu imagino que você já tenha escutado algo Com sobre certeza, isso, com né? certeza. E aí eu quero para minha filha um homem que ajude, que seja parceiro. Mas peraí, você tá vida- procurando uma esposa ou uma mãe, né? Entende? Também? Então, quem é de fato que está educando e está educando como? Sim. Isso que a Cris falou é interessante, né? Os homens são educados por quem? Me conta. Por mulheres. Para mulheres. Mas, ó, olha pra você Olha, ver, se você falou, meus é filhos- muito diferente Nossa, mesmo, porque tenho eu dois saí... meninos, né? Se os meus filhos... Olha, aqui vai ficar gravado. Vou mostrar pra Gravado, eles. assim, ó, daqui até quando eles casarem. Eles vão lavar roupa, eles vão levar café na cama. Tem que fazer isso sim. Isso é coisa de homem Mas você também. sabe que, por exemplo, eu saí de casa com 18 anos, né? Fui fazer faculdade fora. E eu não consigo me lembrar de uma preocupação da minha mãe sei lá, se eu ia me alimentar, se eu ia saber fazer um arroz. Mas com o meu irmão saiu agora de casa, meu irmão tem 24. E
Ele ganhou uma air fryer. Eu falei, meu Deus, a minha air fryer veio depois de tanto tempo. Ele já tem a air fryer dele. Como assim? Porque tem essa preocupação da parte dela, porque ele sabe que, assim, não precisava ter essa preocupação comigo e ele vai ter. Graças a Deus que ele se vira, ele também foi criado ali com um dedinho no feminista meu, mas, assim, é uma preocupação que será. Sim. Você já viu aquela frase, né, que às vezes a gente escuta as mulheres conversando e aí uma diz assim, você viu, meu filho não tá bem, ela não tá cuidando bem dele, você viu como tá magro? Percebeu? Né? E, tipo, não está sendo bem cuidado. Quer dizer, ele tem que ser servido, ele não consegue fazer o que ele quer comer. Às vezes a mulher precisa fazer 2 pratos diferentes porque ele não come frango, não come carne vermelha. Aí ela vai fazer 2 alimentações diferentes para servir os filhos, servir uma... Gente! E a vida dessa mulher? Né? Sobrecarregada novamente. Sobrecarregada. Então, quando a gente olha para as emoções, a gente precisa de todas elas de forma equilibrada. Uhum. Mas nós fomos treinadas muitas vezes para não falar o que nós pensamos, o que nós sentimos. E aí pensa, por exemplo, do que a gente escuta às vezes na orientação para o menino. Você precisa falar o que você sente, o que você pensa. Então, quando a gente mantém essa parceria para a vida, né, vamos olhar para o casal. O homem, sem estar pensando no fim do relacionamento, ele fala como ele se sente. Eu não gosto disso. Eu posso não ir neste evento? Você pode ir com as suas amigas? Ou então, não, você não vai, nem você, nem com as amigas. Você vai ficar em casa, né? Nós fomos treinadas a pensar no que falar, filtrar, para falar da melhor forma, sem que isso crie um problema. Ou deixar os nossos desejos bem guardadinhos numa caixinha, para não deixar o marido chateado. Né? E aí a gente entra nessa questão que talvez vocês escutem muito no consultório de vocês. Não, eu preciso ter uma boa relação sexual, porque senão ele busca isso fora. Como Falamos se a disso culpa... no episódio anterior. Olha, do episódio anterior, fosse nossa. assiste lá. Assiste. Assistam Volta lá e assiste. Tá? Sexo, prazer ou obrigação. Obrigação. É exatamente isso. Né? Então, quando a gente casa, né, onde é que está escrito lá nos papéis que nós assinamos que o sexo é obrigatório? Que a gente precisa servir. E aí a gente, por exemplo, deixa de viver as preliminares, como na época do namoro também, né? Que é a fase mais gostosa. Gente, vamos ficar só namorando para a gente usufruir mais, né? Do processo da própria conquista. Que emoções existem ali? Por que aquela fase do namoro é tão boa? Porque as nossas emoções estão ali e a gente está mostrando só o nosso melhor. Mas quando se assina um papel, parece que vem a impressão de, podemos ser nós. Só que nesse podemos ser nós, hoje eu tenho disposição, hoje eu não tenho, hoje eu estou muito cansado, mas não é dada a mesma possibilidade da demonstração das emoções para as mulheres. Meu marido chama isso de fase de campanha. Não, ela tá na fase de campanha. Então ainda não tá mostrando que é 100%. Daí depois que casa, acabou a fase de campanha. Daí pode mostrar mesmo quem que é. Uma coisa que a Cris falou antes, a gente conversando aqui no Behind the Scenes, né? Sobre as amigas conversando e os amigos conversando. Falando sobre emoções, sobre falar, sobre, né? A Cris falou um negócio que eu achei super interessante. Tá no meio deles, eles falam, e aí, que tu tá com essa roupa aí, cara? Tu tá assim assado? Fala, consegue se colocar numa posição de prestígio para ele mesmo, entre os amigos, e as mulheres não. Elas estão educadas a estar ali atrás, não falar muito, não pode falar muito disso, não pode falar muito daquilo, numa roda de amigas. Eu vou dizer que os homens são mais escrachados e as mulheres mais retraídas mesmo, né? Assim, Sim. Se fosse definir 2 palavras, acho que seriam essas. E aí, quando a gente tem uma amiga que é espontânea, às vezes é julgada pelas próprias amigas. Será que eu sou? Não, Né? Né? Quando ela chega falando, por exemplo, sobre as aventuras sexuais, quantas não são julgadas pelas próprias amigas? Verdade. Entende? E os homens não, eles contam. Você nem sabe o que é brincadeira e o que não é. A gente vai pelo nível de
do que biológico pode ser feito para fazer um julgamento, né? Se ele não está exagerando demais. Mas, de maneira geral, ele vai chegar e vai dizer, tu nem sabe quem eu peguei, né? E quantas vezes nós fizemos uma relação e o outro vai dizer, ai, tu nem sabe também o que aconteceu comigo. E eles são espontâneos e vão falando. E se julgam? Não se julgam. As né? mulheres se julgam. As mulheres se julgam. Assim, tem que começar a quebrar esse padrão, né, das escolhas das mulheres, do que elas estão fazendo, e ao invés de julgar, acolher. E, Sim. né, acolher e ver uma experiência dela. Quem somos nós para julgar? Entende? Então isso é muito legal, porque eu vejo muito mais os amigos, os homens sendo amigos, mesmo não sendo amigos. Entende o que eu falo? Sim. Sem se julgar. Então, por exemplo, os homens, eles gostam mais de conversar com os homens ou com as mulheres? Com os homens. Com os homens. Até os que são muito macho, eles podem, né, dizer assim, fica feio se eu disser que é com os homens. Não é com os homens, porque eles podem ser eles. Eles estão à vontade. Nós fomos educadas a não ficar tão à vontade. Senta direito, fecha as pernas. Não fala isso. Não demonstra teus sentimentos. E eu vou falar para vocês, como na medicina, que eu vejo que tem muito mais, as mulheres têm muito mais não sei se está ligado a isso, a gente vai pensar, as mulheres têm muito mais problema de constipação, entende? De soltar. Porque talvez até fazer o cocô também. Mas que a progesterona fazer barulho. também, né? Não pode fazer barulho, nem barulho você pode fazer. Entende? Então tem Os muitas homens mulheres. fazem o quê? Vou ali. E aí, às vezes, vem algumas palavras. E eu falo até pro meu filho, ele fala, vou ali e tal. Não, filho, não fala isso, não é xixi, cocô. Ele, não, mas eu sou... Ô, Cris, e falando um pouquinho dos trabalhos que você já desenvolveu, vi que você já fez bastante projetos, né? Inclusive dedicado exclusivamente a mulheres. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, tem um trabalho fantástico. Eu gosto de todos os trabalhos, mas tem um que... Tem um que é um mimo, né? Aquele que vai pro coração. E alcançou um número maior de pessoas também, trouxe um impacto positivo, né? Eu até agradeço, né? Que foi a deputada federal Jaqueline Cassol que me convidou, antes dela atuar na política, para a gente desenvolver um trabalho para mulheres. E aí, a gente foi trabalhando inteligência emocional, olha só, inteligência emocional primeiro, porque ninguém queria falar de política e mulher foi educada a não falar de política. Sim. Porque ela pensa logo em questões partidárias, né? E não é nada disso. Então a gente foi falando de inteligência emocional na vida das mulheres e depois a gente trabalhou um tema que se chamava A Mulher Naturalmente é Política. E a gente não falava de política. A gente falava do que a gente vive, né? O que é que nós vivemos? Vamos falar, por exemplo, da educação dos filhos. De maneira geral, né? Claro, a gente tem homens maravilhosos já trabalhando uma cultura diferente, mas de maneira geral é a mulher que leva os filhos para a escola. Então, quem melhor do que a mulher para entender onde o ponto do ônibus deve ficar? Ninguém melhor. Olha que interessante. Entende? Diferente, né? Perfeito. Muito Nunca tinha diferente. pensado nisso. Olha que legal. Então, quais são, por exemplo, os desafios de uma mulher na gestação? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma maternidade que acolhe as mulheres e que é completamente diferente, que não é aquilo dentro de um hospital, de um pronto atendimento. Não, você tem um lugar só para as grávidas. Só para as mulheres que estão passando basicamente pelas mesmas coisas, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, que a criança está doente em casa, quem é que, de maneira geral, vai faltar ao trabalho? É o homem ou é a mulher? É a mulher. É a mulher. Quem é que sabe onde ficam, e aí de maneira geral, as UPAs? É o homem ou a mulher? Você sabe que logo quando eu formei, eu fui dar plantão numa UPA. E eu atendia muita criança lá, né? E daí, sempre quando entrava o pai, ele tinha que fazer uma ligação. Porque eu perguntava assim, coisas básicas. Tem alergia a algum medicamento? Calma aí que eu vou ligar pra mãe. Daí ligava. Tem alergia? Não tem nada. Ah, então tá, não tem alergia. Outra evidência disso.
né? Então, assim, a mulher, ela está muito próxima. É claro que a gente tem crianças que elas se machucaram e o primeiro grito vem o nome do pai, Uhum. sim, mas de maneira geral é a mãe, porque é quem está perto o tempo todo. É quem alimenta, né? Ah, o homem provê. Sim, mas o que é que fica ali? A criança está com fome, ela vai pedir comida para a mãe. O que os homens fazem, e provedores também? De maneira geral, ele chega e ele dá o dinheiro para a mãe comprar os alimentos, administrar a casa. Então a mulher é naturalmente política. O que ela resolve em casa, gente? Ela administra uma casa para não faltar nada, né? Então, às vezes, ela se deixa em segundo plano, ela não faz, né, um tratamento para o cabelo, para a pele, para o corpo. Não faz a rotina ginecológica. É verdade. A gente faz muito, né, rotina ginecológica, e eu sempre pergunto, há quanto tempo que faz... Qual foi o ano da sua última rotina? Ah, faz uns 5 anos. Eu pergunto, mas o que aconteceu nesses 5 anos? Ah, é porque meu pai ficou doente, daí depois teve não sei o que das crianças. Tudo menos a prioridade, que é ela. Eu sempre falo, você tem que cuidar primeiro de si para poder cuidar do outro. Exato. Que isso não acontece. Então, realmente a mulher tá ali em segundo plano. Ela pode, e é gostoso demais você cuidar da casa, dos filhos, mas também, olha, gente, eu faço coach, né? Coach. Com a Cris. Então, mas sempre a gente tem que, até no trabalho, porque às vezes eu estava trabalhando muito e não estava me priorizando, né? Então a gente tem que dar prioridade pra gente. Nós somos a prioridade. Com certeza. Né? Então, saúde, né? Saúde tanto saúde médico, como saúde do corpo, alimentação, tempo para você. Da mente. Isso na família, mesmo a mulher, a mulher que é dona de casa, ela necessita também. A mulher, eu sempre digo que a mulher que é dona de casa, ela trabalha 24 horas. Porque, por exemplo, vai lá, a Cris, você, né, todo mundo que trabalha fora, quando ela chega em casa, ela chega do trabalho, acabou o trabalho dela, certo? Não. Não. Mas assim... Não acaba. Não, né? Mas, sim. O profissional, sim. O profissional, sim. Mas a dona de casa, ela tá ali 24 horas. Então, o serviço de casa... Porque às vezes falam assim... A dona de casa não faz nada. Ela não faz... Você não trabalha? Não. E a mulher se sente muito retraída. Claro. E eu queria, assim... na verdade, eu quero exaltar essa mulher que é dona de casa. Porque para mim é um trabalho muito mais... É um trabalho integral, realmente. Não integral, acabou ali com a sua... Porque ela se deixa, muitas das vezes, em segundo plano para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para que o marido, os filhos, a sogra, que vai poder falar dela, né? Que ela não cuidou do filho dela, né? Por eles. Então, para mim, isso é uma doação incrível, né? Só que ela tem que se priorizar. Ela não, se ela gosta, se ela tá feliz, se tem um combinado legal entre o marido, né? Tem um combinado entre o marido e a esposa, e ela tá super feliz com ser dona de casa, tá tudo certo. Tá tudo bom. Combinado não sai caro. Só que não pode esquecer de se cuidar. Uhum. Porque isso a gente vê muito no consultório, entende? Então, a mulher que chega, que está 5 anos, provavelmente essa paciente de vocês, às vezes, que também é minha, às vezes não trabalha fora de casa, mas estava cuidando da família, de todo mundo. Não tinha tempo de cuidar dela. De cuidar, de fazer um transvaginal, né? Fazer uns exames, né? Ou de fazer o preventivo, que é super importante. Ou cuidar da saúde, fazer uma academia, ou fazer uma atividade que ela gosta, encontrar as amigas. E vai cuidar dos outros como? Se não cuida de si mesmo, né? É complicado. E pensa numa pessoa, né, com essa rotina. Que emoções ela tem? Vamos pegar aí, por exemplo, né, as emoções principais, as naturais, a alegria. Qual é o momento de alegria? Às vezes o momento de alegria é ver que tudo está dando certo. O que é tudo dando certo? As crianças estão saudáveis, a comida está na mesa, o marido está em casa, está trabalhando, não está ficando preocupado, porque está tudo funcionando muito bem. Ela está dando conta de uma rotina de trabalho também. Ok, essa é a alegria do resultado. Mas o processo, gente, a que custo? Quando é que ela sai para jantar?
só ela e o marido, né? Porque, tipo, não é porque existe ali a construção da família que a relação, né, homem e mulher deixou de existir. Que momento é esse que eles vão falar, inclusive, sobre tudo está dando certo? Que não é no sofá de casa. Né? Que Ô, não Cris, é mas eu lá na falei isso cama. no último episódio. Eu falei assim: a gente às vezes precisa marcar a hora do sexo. Sim. Mas daí a doutora Paula Diz que Mello não. me julgou. Nós mulheres somos terríveis. Me julgou. Não foi julgar, porque eu não concordei. Não, mas sabe Mas quando depende da acontece? forma de falar, né? Porque quando a Thalita falou assim, eu vou até fazer esse link, combinar a hora, marcar a hora ali. Não, mas não foi eu desse imaginei jeito. Foi não. assim, colocar na agenda, sabe? Sim, Ó, porque sexta-feira eu vou. Vou falar pra vocês. Sabe o que eu imaginei? Eu falei, bom, hoje 8 horas. Lembrei, como que é o nome daquela novela? Bem mecânico. Era Gabriela. Gabriela, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Então, assim, eu senti mais ou menos isso. Aí eu falei, não concordo. Então, talvez fosse o que você acabou de falar e o que você talvez tenha, né? E eu Me não expressei entendi. mal, Não, perdão. eu talvez tenha entendido mal. E agora todo mundo entende todo mundo. Não sei se foi isso, mas eu entendo assim. Quando a Sair gente vai pra jantar, trabalhar, né? eu Isso. preciso ter uma rotina, por exemplo, de quando eu namorava. Porque quando a gente namorava era combinado. Olha, sábado que vem. Até porque a gente não se vê todos os dias. Uhum. Verdade. Mas qual é o dia do namoro de maneira geral? É no final de semana. Final de semana. Então, no final de semana acontecia tudo, né? Então, assim, no final de semana. Então, você está preparado para aquilo. Na vida de casado se a gente não tem, vamos pensar em numa noite especial, que seja o dia do primeiro encontro, o dia do primeiro beijo, o dia que foi pedido em casamento. Se você não tem aquele dia, né? Todo dia 20 de todo mês é o nosso jantar. Um jantar que preste, tá, gente? Porque jantar a gente janta todo dia, né? Mas, assim, aquele dia de você sair, e toda semana a gente tem um dia que é só nosso, nesse sentido, de estar no calendário. Sim. De ter o dia do namoro. Isso. Então, assim, da conquista, do namoro, de falar coisas diferentes, não falar do dia a dia, de se arrumar. Exato. Era isso que a Thalita queria falar e eu não entendi. Achei que era igual a Gabriela, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Assim não né? dá certo. Então, é todo fazer um climinha, fazer aquilo que você sabe que é o dia de você sair pra namorar. Vai esquecer as coisas de Isso. casa, vai esquecer, né? E isso, acredito que eu concordo. Tá, dá pra colocar na rotina, né? Aí a gente começa a ter o dia da alegria. Não só alegria pelo esforço que você tem em todo o processo para poder ter a família estruturada, que é o que a gente deseja também. Tudo muito ajustado. Cris, né? vamos fazer um linkzinho com aquele desenho que eu ainda não assisti, mas iremos assistir todas. O Divertidamente. Divertidamente. Me fala um pouquinho assim, como que você poderia falar dessas emoções, como que a gente poderia inserir e dar espaço para elas na vida da mulher? O que você poderia falar para as mulheres, dar um conselho? O que seria? Uhum. Como que você pode em casa, na sua profissão, com seus filhos, no seu dia a dia? Como você vai lidar com às vezes não é um fracasso, é uma tristeza, uma frustração disso. Então a gente vai começar pelo próprio conceito, né? Eu preciso reconhecer essas emoções. Uhum. Então, nós não fomos treinadas, instruídas a nomear o que nós sentimos. Quantas vezes a gente diz, é uma angústia, é uma raiva, é uma tristeza. Você não consegue nomear direito o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não foi treinado a isso. Então, o que é que eu sinto? Né? Quanto tempo eu consigo ficar parada sem estar me levantando, preocupada com o que eu tenho que fazer como obrigação? O que na minha rotina me dá, e aí vamos pelas emoções naturais, né, do filme, me dá alegria. Será que uma mulher consegue, e aí de maneira geral, tá, gente? Não é uma vez na semana ou 2 vezes, mas quantas vezes nós conseguimos tomar um banho e ficar feliz? Sabe aquele banho que você diz assim, Vou já chegar em casa e vou tomar, nossa, vou toda noite. lavar, vou hidratar, Verdade. vou pentear. Não tem ninguém batendo na porta. É você com você, que dá alegria, né? De passar a mão no corpo, ensaboar, sentir aquele cheiro que você gosta, né? Onde você escolheu. Porque, às vezes, eu pergunto para algumas pessoas, né? Ok, vamos verificar como é que está a sua rotina. E a pessoa descreve toda a rotina.
Tá, vamos pegar um item dessa rotina. Vamos pegar o banho. Que parte do corpo você começa a ensaboar? A pessoa para pensar. Nossa, eu não sei também. Onde é que eu começo? E quando você vai secar o corpo, você começa a secar primeiro o quê? O rosto, o tronco, o braço, é o direito, é o esquerdo. Tá tão no automático. Todo mundo parou pra pensar nisso Nossa, agora. eu não hein? consigo responder nisso, não. Eu tô achando que é embaixo do braço, assim, mas eu não tenho certeza. Como assim, né? Já começa. Entende? Então, assim, tem tanta coisa que tá tão no automático que quando você vive algumas emoções também, você não consegue perceber que tá vivendo, porque você tá apressada para outras coisas que você precisa dar conta, né? Então, assim, como você percebe o teu dia a dia? Que emoções eu tenho no dia a dia? Porque às vezes a pessoa chega em casa, ai, que dia horrível. Às vezes uma coisa foi horrível. As outras que funcionaram muitíssimo bem, não ficou registrado, Uhum. né? Sabe o que eu aprendi? A Cris me falou isso, eu achei bem legal. Primeiro, quando você chegar em casa, o que eu faço? Eu agradeço. O dia, gratidão pelo dia de hoje. Eu sempre agradeço. Porque tem coisas boas mesmo, como você falou, e tem coisas ruins. Então, eu acho que o nosso dia, quem faz, somos nós. Então, às vezes o meu dia tem muitas coisas que pode tornar meu dia péssimo, estressante, bem estressante. Mas eu tento colocar que eu coloco pontual. Foi ali, estresse ali. Ah, e eu sou a pessoa que deixa o ponto contaminar. Eu também. Pode ser assim, 90% bom. Se aqueles 10% do dia. Não é que eu sou aquela pessoa que fica remoendo. Não, eu Porque entendi. Sabe? tem autocobrança, Aquilo fica passando na minha cabeça, autocrítica. passando na minha cabeça. E eu continuo remoendo. Eu e a Isabela, a gente já tá. A gente trabalha muito juntas, né? Quando a gente tem um dia. Às vezes é realmente os 10% ruim, mas que a Sim. gente fica contaminando e fala: vamos sair, vamos comer. Vamos sair, vamos bater papo, que se eu for pra minha casa agora, eu vou ficar remoendo uma isso. forma de regular. Pronto, a isso que eu ia te emoção. perguntar, Cris. É isso. Qual assim como a Thalita, como a Isa, tem várias pessoas, mulheres, homens, enfim, que precisam de uma diquinha que você poderia falar para Como seria a zona de escape ali? Eu nem tinha percebido. Não acho que é zona de escape, não seria isso. Não chamo isso. Vamos falar ferramentas para poder atenuar esse sentimento, porque isso é um sentimento. Ok, eu senti, um dia estava estressante, ok, mas como que ela pode E regulando a emoção. Isso, olha né? que legal, regulando a emoção. Eu preciso identificar o que eu estou sentindo para eu poder, né? Eu tenho que nomear isso. O que é isso? O que eu estou sentindo? Deixa eu entender. E deixa eu sentir onde é que é isso, né? Isso pode aparecer numa dor de cabeça, sabe? Numa crise de enxaqueca, numa gastrite nervosa, numa dor no corpo. Isso vai aparecendo de que forma? Para eu poder identificar, entendendo a intensidade disso. E aí eu procuro uma regulação que pode ser muito simples, né? Eu tenho um hábito, por exemplo, uma coisa muito simples. Você vai dizer, nossa, mas o que é isso? Eu gosto de me alimentar, por exemplo, no almoço e na janta, eu gosto de uma laranja, sabe? Eu gosto disso. E não é a laranja, pelo sabor. É o tempo do descascar. Tanto é que quando alguém diz, quer que eu descasque para ti? Eu digo, não, eu gosto. Eu estou descascando e eu quero que ela saia em tirinha, sem ferir a laranja. Eu tenho um tempo de tranquilidade para isso regular. Então adorei. eu me presenteio com um momento de pausa. Porque se eu me desconcentrar do cortar a laranja, principalmente quando ela tem a casca muito fina, ela vai ferir a laranja todinha. E eu vou me molhar na hora de espremer a laranja, né? Então, eu me coloco numa condição de acalmar, para identificar o que é. Quando eu estou entendendo que o dia, e aí foi aquele dia mesmo muito tumultuado, ou eu fiquei triste, ou eu fiquei com raiva, eu digo, justamente porque foi um dia tenso, gerou tensão, eu preciso regular isso, eu preciso sentir um pouco de prazer. Gente, eu amo açaí. Eu vou comer açaí antes de chegar em casa, vou passar bem ali, e sozinha, ou acompanhada com as amigas, mas vamos tomar um açaí.
aquilo vai me dar prazer, aquilo traz um processo de regulação e de calmaria para mim. Mas eu preciso identificar o que é. Quando eu não identifico e não faço a pausa, eu vou chegar em casa e vou descontar em todo mundo. Uhum. Entende? Aí pensa você, por exemplo, né? Mamãe chegando em casa, os filhos, mãe, passaram o dia inteiro te esperando. Ai, que dó. Ai, gritando e querendo te agarrar e tô louca pra tirar aquela roupa, aquele mau humor, aquela chateação do dia inteiro. Não é justo com eles. E aí eu tô trazendo as minhas emoções, as emoções deles são as melhores possíveis ali, uma alegria, e eu trazendo a raiva e a tristeza. Preciso deixar isso no meio do caminho. É. Entende? Então, às vezes claro, aí depende de onde a gente mora e onde a gente trabalha. Vou deixar o carro aqui e vou voltar andando, né? Porque eu preciso caminhar. Já vi pessoas fazendo isso. É uma forma de regular. Não, Tem eu vou gente para que atividade sente. física. É isso que eu ia falar. Antes de voltar para casa, vai para atividade física, né? Fazer atividade vai aí produzir serotonina, ocitocina, Aí eu dopamina. tenho muita inveja dessas pessoas que conseguem descarregar na academia ou na laranja. Muita Pois inveja. amanhã eu comprarei um saco de laranja. Você vai começar a fazer a terapia da laranja. Terapia Vamos da laranja. Não, mas essa é realmente uma dica muito boa. Quando a gente consegue, não é a palavra desligar, mas desfocar daquele problema, daquilo que contaminou ali o dia, e você tem uma sensação de prazer, você consegue enxergar os 90%. Sim. É verdade. E aí a gente pode procurar formas de ressignificar, que é pra gente olhar a parte boa também. Por exemplo, uma coisa, tem um problema no relacionamento, né? E aí você quer jogar tudo pra cima e a pessoa não presta. E pode não prestar. Ou é um ponto que você tá olhando que não tá funcionando bem, aí você destrói tudo. A gente precisa olhar para isso. Mas olhando para as pessoas que já terminaram o relacionamento e têm filhos, por exemplo. De maneira geral, as pessoas amam os filhos, né? Então tem alegria ali, vai ter a raiva, vai ter um nojinho de vez em quando, né? Meu filho, você pensa isso, né? Você tá repugnando o pensamento da criança, mas tipo, é meu filho, eu amo, né? Ok, mas quando você vai ressignificar, às vezes, o término do relacionamento, de por que eu fui me relacionar com aquela pessoa, a pessoa não, né? Não correspondeu às minhas expectativas, a pessoa poderia não ser uma boa pessoa mesmo. Tá, ok. Mas se a gente apaga tudo, tipo, não me relacionei com aquela pessoa, e aí os filhos não viriam? E a parte boa da relação, né? É, porque, gente, se deu sequência, porque em algum momento foi bom. Se fortalece também para terminar uma relação. Eu digo que a gente não se fortalece só para lidar com o que foi ruim ou para ajustar. A gente precisa se fortalecer também quando a gente muda de ideia. Mas eu não posso dizer que tudo isso foi ruim. Senão eu tenho que anular os filhos, eu tenho que apagar. Né? Então tá, você vai voltar lá antes de ter começado. E aí? Consegue viver sem os filhos? É. E aí a gente usa a técnica do ressignificar, que é para poder ir trabalhando tudo que foi bom, valorizando a alegria que você teve, o prazer que você teve, né, na construção que você teve. Gente, então assim, a Cris falando aqui, o que é interessante? O autoconhecimento, saber lidar com as suas emoções, né? Isso é inteligência emocional. E às vezes tirar o foco ali mesmo de coisas ruins que podem contaminar tantas coisas boas, como você falou. Às vezes é uma desilusão amorosa que tira o significado ali de uma família, de um filho, às vezes até de coisas mais básicas, como, por exemplo, o dia a dia. Então, às vezes, o que a gente precisa mesmo é o respiro da laranja. Eu adorei a laranja. Vou comprar também, Paula. Outra coisa que eu faço, a gente já vai ter que começar a fechar aqui, né? Senão a gente vai até amanhã falando. Porque é muito bom, muito legal, assim, estou muito feliz de receber a Cris, eu acho que vocês vai somar muito, tá enriquecendo muito a vida de vocês, a nossa, a minha. Eu saio daqui, sim, com muita coisa, muita bagagem, gratidão, né? E assim, uma coisa que eu faço, que eu aprendi a fazer, eu comecei a comprar, o meu banho para mim é como se fosse uma terapia, né? Terapia aqui. Mas o que eu faço? É terapêutico, eu compro, né? é terapêutico, pronto, não é terapia, é terapêutico. Eu compro, antes eu achava assim, isso aqui é caro, né? Então eu compro um sabonete líquido muito cheiroso, entende?
E aí eu vou passando, eu tomo banho, aquele banho quente, coloco uma música, entende? Então eu já vou sentindo aquele cheirinho gostoso, é de lavanda, então à noite eu tomo aquele banhozinho de lavanda gostoso, aí passo meu hidratante cheirosinho e vou pra minha cama e faço o meu, sabe, aquele É momento o seu momento seu. de gostoso, me dá um prazer, me traz relaxamento, é meu comigo, eu me sinto bem. E eu acho que também é como se fosse a laranja, é parar, sentir o cheiro, né, ouvir a música, então isso é muito legal, gente. Eu agradeço, Cris, por ter por ter vindo, tá? Por ter recebido esse convite, ter aceitado esse convite. E eu espero que todas as mulheres que tenham assistido, e os homens, os maridos, tenha somado para vocês. A gente vai deixar aqui o @ da Cris no Instagram dela, tá? E para que vocês possam seguir ela e aprender um pouquinho mais, né? Cris, queria te agradecer muito, obrigada por aceitar nosso convite, e já fica aí a promessa que a gente combinou antes, todo mundo assistir Divertidamente 2, pra gente vir discutir as novas emoções. Eu já fiz minha tarefa de casa, falta as meninas fazerem, porque a gente já fez aí um novo convite pra Cris pra voltar aqui, com certeza. E adorei nossa conversa, acho que tem muito para enriquecer, muita gente vai adorar também. E fica aí o nosso convite, Divertidamente 2, pra gente assistir e conversar sobre essas emoções. Muito obrigada. E pensando no Divertidamente, a gente tem um livro na Amazon que se chama Divina Emoção. Então ele trata dessas emoções naturais e ele vai mostrando, ele chama Divina Emoção, porque ele vai mostrando, né, através do que a gente tem na Bíblia, né, da Bíblia cristã, que ele vai mostrando as emoções lá, né? Então assim, as emoções, elas existem, a gente precisa sentir, elas fazem parte, né, da nossa composição. A questão é como eu lido com ela. Sim. Né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de entender que elas são naturais. Eu preciso me apropriar daquilo que eu sinto para poder encontrar a solução que eu preciso. Enquanto isso não estiver claro para mim, o que eu estiver buscando de solução, que pode ser a melhor possível, ela pode não ser congruente com o que você sente, porque você não está identificando o que sente. Né? Então, tem um livro para ajudar, que às vezes as pessoas dizem, eu não posso sentir raiva. Qual é o nome do livro, Cris? Divina Emoção. Então, gente, tá aí o livro para vocês. Tem na Amazon e eu vou querer um. Cris, eu queria te agradecer muito a sua presença, foi muito bom o papo, e a gente já tinha combinado aqui, pessoal, que quando todo mundo vai assistir Divertidamente 2, e a Cris vai voltar aqui pra gente falar sobre as novas emoções, né? Então fica o convite, muito obrigada pela presença, e é isso, pessoal, obrigada por assistirem, deixa o like aqui, siga a gente nos nossos perfis pessoais também, siga a gente também aqui no YouTube, e até semana que vem.